Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Luiz Gustavo mais uma vez na área e hoje para gravar o nosso primeiro vídeo de 2025. E aí o que eu pensei, né, pessoal? O que tá todo mundo falando? Para onde vai o país e como a gente deve fazer com os investimentos em 2025? E aí, quais são as perspectivas, Luiz? Como é que eu faço? O que que eu me mexo aqui? Como é que eu distribuo o meu capital, como é que eu invisto. Olha, tá tudo uma loucura, crise, todo mundo falando que o Brasil vai quebrar, que vai acabar tudo. O que eu faço? E aí o que eu tenho para dizer para vocês, pessoal, é assim, a minha experiência nesses 14 anos, desde 2010 na Bolsa de Valores, tá? E a experiência também de outras pessoas que eu sigo, como Luiz Alves Paes de Barros, Luiz Barsi Filho, que estão desde a década de 70 trabalhando no mercado de ações. Então, eu pego muitos vídeos, eu leio muita coisa sobre eles e principalmente sobre a experiência que eles trazem, sobre como investir e como lidar com momentos como esse. E aí o que eu digo para vocês é o seguinte: eu não sei o que vai acontecer, para onde vai o mercado, se a bolsa vai subir ou se vai cair, se o país vai melhorar ou se vai piorar, eu não sei, tá? E também, eu assim como você, nós não temos o que fazer a respeito disso. Nós não controlamos esse tipo de coisa. O que eu sigo fazendo? Eu sigo fazendo o meu arroz com feijão, ou seja, eu pego, guardo meu dinheiro todo mês, vou lá, vejo as melhores ações e aporto, tá? E nesse quesito, e nesse ponto, nós temos aí excelentes empresas. Por quê? Porque tem muita coisa que caiu demais devido a essas especulações, a esses boatos, problemas políticos, mas a empresa, nós temos que entender que a empresa continua ali. Ela continua trabalhando, continua aumentando seus lucros, as boas empresas, claro, né? E elas continuam pagando bons dividendos, tá? Nas crises foram assim, na pandemia foi assim. O que a gente tem que entender é exatamente esse tipo de situação. Eu só posso tomar atitudes dentro do que eu controlo, que é buscar o conhecimento, fazer um estudo apurado das empresas e aí fazer o meu aporte regular e ser consistente nesse aporte, porque no futuro é isso que vai me trazer o resultado que eu espero. Antes de você ficar apavorado vendo notícias, eu procuro até não ver muita coisa, mas não se deixem contaminar. Tá, pessoal? Por quê? Porque a experiência que a gente tem, principalmente desses senhores aí que eu digo para vocês, né, que hoje tem cada um 4 bilhões de reais investidos em bolsa de valores, lá da década de 70, imagina, eles já passaram por vários problemas, várias crises, várias recessões, hiperinflação, que para quem é um pouco mais velho aí como eu, sabe o que foi isso, né? A coisa de você ter que correr para o mercado para comprar logo no dia que você recebeu, porque depois o salário já virava uma loucura. Então eles enfrentaram tudo isso. Luiz Alves Paes de Barros e Luiz Barsi Filho, que são os dois que eu gosto de citar aqui. Mas tem vários outros. Eles passaram por todas essas fases e eles continuaram, eles persistiram e por isso eles chegaram onde chegaram. Senão eles teriam desistido antes e não teriam tido o sucesso que eles tiveram. Então eu acredito muito nisso e esses exemplos têm que nos motivar e fazer com que nós sigamos também, apesar das dificuldades, apesar das incertezas. Nesses momentos, né, como gosta de dizer principalmente o Luiz Alves Paes de Barros, você tem que ter fé. Você investe, acredita e aí entrega e espera. Você faz a sua parte. E o que não diz respeito a nós controlarmos, a gente simplesmente entrega e deixa acontecer. Porque o longo prazo sempre está provando que, apesar dos problemas e das dificuldades, em 1, 2, 4, 5 anos, no longo prazo, as coisas se ajeitam e você ganha sim muito dinheiro. E é com isso que nós contamos. Então, eu trouxe esse vídeo, que até não vai ser muito longo, para falar sobre isso, porque nós temos vários exemplos, tá? Tanto aqui como nos Estados Unidos, de pessoas que passaram e souberam passar com inteligência pelas recessões, pelos problemas, pelas dificuldades e pelas crises, e elas conseguiram
ampliar o seu patrimônio, conseguiram seguir na sua estratégia, porque se ela está dando certo até aqui para algumas pessoas que se tornaram muito ricas, por que que elas não vão dar certo para mim? Sabe? E aí eu não estou falando de eu chegar a 4 bilhões de reais, eu não tenho esse intuito, mas ter uma aposentadoria tranquila, sabe? Quem sabe com 3, 4, 5 milhões de reais, que para mim já estaria muito bom, já me daria um valor excepcional para que eu e a minha família vivêssemos bem e pudéssemos ter uma condição muito boa de vida num país em que oferece muito pouco para os seus cidadãos e principalmente para os seus aposentados. Então, o que eu quero que vocês entendam é exatamente isso. Pare de se deixar influenciar por esses alardes, por essas notícias. Se atenha a balanços de empresas, a análise dessas empresas, como elas estão, porque não tem jeito, pessoal. Mesmo quando há crises, e a gente viu isso muito na pandemia, que foi uma coisa assim inesperada, a gente nunca tinha visto de tal magnitude, né? Uma queda na bolsa com essa magnitude que foi. E mesmo assim, várias empresas conseguiram lucrar mais, se destacar, fazer o que era preciso e crescer. Sabe, os preços foram lá embaixo e quem aproveitou depois se deu muito bem, porque eles explodiram, os dividendos ficaram maravilhosos. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Nós temos que nos focar na empresa, nos dados, nos números que estão aí. E todo o redor, todo o ruído que se faz de crises, porque sempre vai haver. Se você parar para pensar, todo ano no Brasil é uma coisa diferente. Sabe, quando não é pandemia, é uma eleição, quando não é eleição, é um caos em tal lugar, é um evento que acontece que eles dão um jeito de afetar tudo. Não pode se deixar influenciar por esse tipo de coisa. Nós temos que seguir o exemplo de pessoas que têm a experiência, que já chegaram onde nós queremos chegar, principalmente, e é por isso que eu trago aqui esses investidores aí famosos e muito mais experientes que nós, para que nós sigamos o exemplo deles e possamos também ter o sucesso aí que eles tiveram ou parte do sucesso que eles tiveram. E é sim possível, acreditem em mim. Agora nós temos é que focar no que é preciso e esquecer dessa história de que o país vai ser destruído, vai virar crise, vai virar Venezuela, vai virar isso, aquilo outro. Nós não temos controle sobre isso. E é por isso que eu sempre falo aqui no canal que eu não entro em assuntos políticos, sabe? Não me interessa se você é A, B, todo mundo quer buscar o seu objetivo. Então, o meu objetivo é focar na minha situação financeira para que na minha aposentadoria eu consiga um X de patrimônio para eu poder dar uma condição melhor para mim e para minha família. É nisso que eu tenho que focar, sabe? Então, vamos ter consciência, vamos ser um pouquinho mais inteligentes que a maioria, né? Porque eu vejo que 90%, se não mais, das pessoas se deixam levar por essas coisas, esse desespero e notícia e, sabe, faz um auê e as pessoas ficam loucas com esse tipo de coisa e perdem a noção e saem vendendo tudo e fazem bobagem, lógico, porque no desespero, quando você não pensa, não age racionalmente, você acaba sim fazendo besteira. Então nós temos que separar esse lado emocional e agirmos com a razão e com os exemplos que nós temos, bons exemplos que nós temos aí dentro da bolsa, dentro da situação do mercado de ações, para tomar as nossas decisões e seguirmos firmes, aproveitarmos o melhor das crises, porque se tem uma situação difícil, acredite, tem sempre oportunidades também. Então você tem que analisar aí essa história, você tem que ir para o lado da solução e não só do problema. Você tem que pensar nas possibilidades e nas oportunidades que, por exemplo, uma crise, uma situação assim te dá. E essas oportunidades são o quê? São os preços das empresas que desabaram e sem muita lógica, porque elas estão indo no embalo das notícias, no embalo dessa situação que eles estão criando aí cada vez mais, te vendendo o caos. Então, tem que tomar cuidado, certo? Bom, pessoal, esse era o vídeo que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que tenha ajudado a esclarecer aí pelo menos um pouco. Desejo um ótimo 2025 para todos e que também você aí, se gostou, compartilhe, deixe seu like aí e inscreva-se no nosso canal, porque nós temos
vários vídeos para te ajudar. Um ótimo ano para nós e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.